Bom dia, paz do Senhor. Convido aqueles que podem, querem estar nesse devocional conosco. Nós estamos falando sobre Neemias. Oi, Darly. Tudo bem? Bom dia. Nós estamos falando sobre Neemias e hoje nós vamos falar sobre as 12 portas, as portas que davam as entradas a Jerusalém. Esse foi um propósito, uma missão de Neemias, e nós estamos falando da pessoa de Neemias, da missão de Neemias, e agora ele restaurando essas 12 portas. Hoje Jerusalém não tem mais as 12 portas, hoje são 8 portas, mas naquele tempo eram 12 portas, então eu vai estar ministrando em cima de Neemias e também da originalidade, naquele tempo como as portas de Jerusalém eram. Glória a Deus. E vocês estão orando, estão tirando bastante aprendizado, vai me dando bastante direção aí, como que tá a nossa caminhada bíblica aqui até... Oi, amore! Até nós terminarmos toda a Bíblia. Nós estamos com essa missão de aprender toda a Bíblia Sagrada. Amém? O Ciro, ele entra com o celular dele, aí fica parecendo que ele está a 1.000.000 de quilômetros de distância, né? Não, ele está bem aqui do lado. Ele liga o telefone para assistir. Amém? Então, nós falamos de Neemias, vou trazendo partes da introdução aqui para todos nós, até daqui 3 minutos das 2 horas da manhã. Ontem nós aprofundamos em Neemias 2, capítulo 2, aonde nós aprendemos que o início da missão, o início do processo, o início do projeto de restauração não nos implica que será 1000 maravilhas, que não haver problemas e não vai haver percalços, não. Totalmente diferente. Quando nós estamos com Deus e essa missão faz parte do propósito de Deus, nós vamos vencer e passar por todos os problemas e todos os percalços. Então, início de qualquer projeto, de qualquer situação, nós vamos deparar com vários problemas. Também falamos em Neemias 2 que Neemias já sabia que os primeiros problemas seriam também com pessoas, né? Então ele já tinha no teu coração o conhecimento que Sambalate e Tobias ficaram contrariados de saber que ele estava indo, tinham os rumores que ele estava indo para Jerusalém ali restaurar as portas e reconstruir os muros. Então ele, sabendo dessas pessoas, ele se cala para que ele consiga dar início ao processo. Então a gente aprendeu também ontem, fazendo uma breve introdução enquanto todos entram, que não podemos desprezar as pessoas, os inimigos do nosso processo. Nós não podemos desprezar essas pessoas. Por que nós não podemos desprezar essas pessoas? Neemias falou lá no versículo 20, porque essas pessoas não farão parte, não terão direito e nem memória das nossas conquistas, do nosso futuro, do nosso projeto. Sabendo eles que não vão ter parte, não terão direito, não vão ter memória, eles se levantam para destruir projetos alheios. Então a gente aprendeu: não despreze pessoas invejosas, fofoqueiras, pessoas maldosas, de coração dolorido, pessoas que destruíram a sua vida. Então não despreze totalmente essas pessoas, não coloque ela de lado achando que são inofensivas. Não, elas são pessoas que a gente tem que lidar com elas com muita atenção, porque elas podem destruir um projeto e uma missão. Então nós aprendemos que a primeira coisa que nós precisamos estar alerta, e nós com experiência sacerdotal, nós sabemos que a primeira coisa que destrói projetos, missões, propósitos são pessoas que não vão fazer parte, nem têm direito, nem têm memória. Então essas pessoas que não se alegrarão conosco
no nosso futuro, na nossa conquista, elas não suportarão a nossa trajetória de vitória. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então já são 2 horas da manhã. Vou convidar todos vocês a abrir o livro de Neemias, capítulo 3. E no capítulo 3 vai falar sobre os edificadores dos muros de Jerusalém. Essa passagem em Neemias vai falar de 12 portas que serão restauradas. Começaram pelas portas. Hoje, a Jerusalém, ela não tem mais as 12 portas, são 8 portas. Mas, nesse tempo, no tempo da restauração, né, na sua originalidade, eram as 12 portas. Cada porta vai ser restaurada, cada porta vai ser reconstruída. E cada porta tem o seu significado e tem o seu propósito. Então vamos lá para o primeiro aprendizado. Diante da caminhada, da jornada, da nossa missão, portas vão ser restauradas na nossa vida. A jornada, ela nos traz muito aprendizado e também conquistas. Os aprendizados e as conquistas andam em paralelo. Então, quando nós vamos iniciar uma caminhada, a gente não só reconstrói uma porta que a gente acha super interessante, que é a porta de crescimento e de reprodução, a porta de prosperidade. Não, outras 11 portas nós vamos passar por elas e elas são essenciais para a transformação da nossa vida, para que a gente fique fortalecido para a caminhada, para alcançarmos projetos, missões, conquistas na nossa vida. Amém? Então, estamos na terceira etapa, terceiro dia do livro de Neemias. Então, vamos ler o capítulo 3, versículo 1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, o sumo sacerdote com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. Até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Então vamos lá. Todos vão participar do processo de reconstrução. Quando a gente fala em reconstruir algo na nossa vida, todos participam. Todos quem? Todos aqueles que vão participar da alegria do nosso futuro, da nossa vida, da nossa conquista. Para reconstruir algo, só basta de ânimo. A gente aprendeu no primeiro dia. Para que a gente reconstrua algo, a gente precisa ter um pleno sentimento de inconformismo por uma situação. Se a gente se conformar com aquela situação ela não é alavancada na nossa vida. Então, Jeremias agora ele é tomado por um sentimento de inconformismo, que aquelas portas estavam destruídas e precisam ser restauradas. Se a gente no processo de reconstrução de áreas da nossa vida, a gente não sente o inconformismo de que essas portas da nossa alma, do nosso espírito, precisam ser reconstruídas, talvez a gente não alcance até o final da reconstrução de projetos, de sonhos, de missões e de propósitos na nossa vida. Essas portas, elas são essenciais para serem restauradas. Vou ler a Bíblia aqui pelo computador, que fica maior, eu não fico gaguejando. Então, vamos lá. A primeira porta que eles edificaram, Neemias 3:1, é chamado de Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, ela era o local da entrada das ovelhas para o sacrifício. Então, olha que interessante. Se eu permito restaurar essa porta na minha vida, eu estou dizendo que eu encontrei em mim o Cordeiro de Deus. Então, essa porta é onde estavam destinados
as ovelhas para sacrifício, para remissão dos pecados. Então essa porta é a porta onde nós recebemos Jesus. Essa porta é onde nós encontramos Jesus. Essa porta chamada sacrifício é que nós estamos deixando essa porta, abrindo essa porta, restaurando essa porta para dizer que Jesus ali reina, e essa porta ali, ela não fecha para Jesus e não é destruída para que Jesus não entre. Então, essa porta das ovelhas, hoje ela foi restaurada por Jesus. Aonde Jesus ele entra, por Jesus aonde caminha, aonde ele fez sacrifício por nós. Sabe o que eu aprendo no processo da nossa trajetória de reconstrução de áreas da nossa vida, indo direto a um propósito de vida, alcançando a missão da nossa vida? Sabe o que eu aprendo com isso? Se Jesus não entrar nessa porta, nós não conseguimos restaurar outras. A primeira porta se chama sacrifício. Olha, viver uma missão é receber a missão vinda do Espírito. A missão é aquilo que grita no nosso coração. Nós entregamos a nossa vida por qual propósito, com qual missão, o que arde no nosso coração, o que deixa o nosso coração aquecido para transformar vidas. Jesus tem que estar adentro dessa porta. A segunda porta que foi reconstruída é chamada Porta dos Peixes. Porta dos Peixes era a porta aonde entrava literalmente os peixes. Mas esse sentido ele traz uma conotação de crescimento, de reprodução. Essa palavra peixe, ela já quer dizer no hebraico crescimento, reprodução ou mover-se rapidamente. Quando Jesus ele faz parte da nossa vida, ele é essa porta de conexão com o reino, com o mundo espiritual, ele faz parte na nossa vida, o lugar de crescimento e reprodução é crescido também. Então, a porta dos peixes é aquele lugar aonde o Espírito de Deus ele se move para que a abundância comece a florescer, participar e a crescer na nossa vida. Então vamos lá, nós estamos num processo de desenvolver uma missão, um propósito de vida. Jesus ele tem que estar nessa porta, ele tem que ser uma dessas portas. E o segundo, existe um lugar de crescimento e de reprodução. Quando há crescimento, nesse processo de reprodução, a gente aprende muita coisa. A gente é apacentado em muita coisa. É lugar onde a gente aprende amor, tolerância, paciência, perdão, misericórdia. Tudo isso acaba desenvolvendo nós para tratar pessoas, para lidar pessoas. Quanto mais nós crescemos, mais nós vamos ter que lidar com pessoas. Quanto mais nós desenvolvemos, mais nós vamos ter que saber lidar com pessoas. Essa porta, uma vez restaurada, eu tenho o princípio de que eu posso crescer na medida que pessoas também crescem na minha vida. Se eu não sou capaz de fazer pessoas crescer na minha vida, de me ligar às várias pessoas e entender as fraquezas, as dores, as estruturas emocionais das pessoas, eu não consigo ter essa porta restaurada chamada crescimento. Porque o crescimento depende de pessoas e pessoas precisam fazer parte da nossa vida. Então vamos lá. Terceira porta que foi reconstruída ali pelo povo remanescente que estava ali na liderança de Neemias, a porta velha. Essa porta velha, para mim, ela é uma das mais importantes na atualidade de hoje, nos princípios sociais de hoje. A porta velha, ela fala da libertação do passado. Essa porta velha era onde as coisas ali eram removidas, onde tudo precisava ser removido.
de Jerusalém. Então, essa porta velha, ela traz para nós a existência da nossa alma. Não tem como viver uma nova missão, viver um novo propósito, relembrando, vivendo coisas do passado. Lembra no capítulo 1 que eu falei para todos nós que para começar uma missão, um propósito, nós vamos ter que deixar muitas pessoas, porque não são todas as pessoas que vão estar nessa trajetória conosco. Então, esse ato de deixar, às vezes, é necessário para que a gente alcance a missão que Jesus nos confiou. A porta velha, ela traz para nós, de uma maneira coerente, o que nós precisamos libertar do passado. Quais são as memórias que nos aprisionam hoje? Quais são essas memórias que hoje nós temos que se tornam gatilhos que não permite que a gente cresça na medida que Deus quer que a gente cresça? Esses gatilhos das memórias do passado, elas podem direcionar cada um de nós por uma motivação errada ou talvez com sentimentos de valores distorcidos. Por exemplo, às vezes a gente está querendo tanto uma missão, um propósito de vida, viver aquela alegria na nossa vida para descontar algo em alguém, para mostrar para alguém que nós podemos, ou para dizer para essas pessoas que nós vencemos. Existem gatilhos do passado que às vezes eles estão impedindo a gente viver o novo, viver novas histórias, viver novos projetos. Eu separei um versículo aqui que eu acho interessante, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler aqui, que aqui é maior. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós vamos viver coisas novas na nossa vida, propósitos novos na nossa vida, a gente precisa deixar para trás padrões de pensamento, hábitos, gosto, jeitos. Nós temos que mudar muita coisa. E durante a caminhada da missão, durante o propósito, durante essa vida, vai nos trazer muito aprendizado. Você já prestou atenção quando a gente vai começar algo grande, algo novo, algo que a gente precisa reconstruir na nossa vida, como a gente fica mais paciente, como a gente fica mais amoroso, como a gente conversa melhor, sabe lidar melhor com pessoas. Tudo isso é para quê? Nós estamos mudando velhos padrões e estamos trazendo para dentro de nós padrões bíblicos, princípios, caráteres, algo nobre, enobrecido pelo Evangelho de Deus. Então isso é inevitável. Eu falei para vocês ontem, quando a gente vai começar algo, a gente olha para a situação e fala assim, puxa vida, tá parecendo tanto problema, tantas situações adversas, é porque o processo é desse jeito. Porque muitos de nós, às vezes, achamos que vamos começar algo novo e vamos mudar a rota da nossa vida, e Deus deu essa direção que a gente não vai passar por problemas nenhum. Não se engane, você vai passar por muitos problemas. Neemias vai passar por muitos problemas, mas não significa que Deus não estava com ele. Olha, grandes projetos não nos isenta de grandes problemas também. Um está conexo com o outro, mas quando nós temos Deus, nós estamos reedificando portas, e quando nós estamos com Deus, essas portas reedificadas traz princípios novos, caráteres novos, novos conceitos, novos sentimentos de honra, que muda de uma vez por toda a nossa condição, a condição do que nada tinha, nada podia, para uma condição de restauradores, empreendedores, pessoas que mudam histórias e histórias de pessoas. A quarta porta é a porta do vale, Neemias 3,13. Essa porta do vale era onde era colocado todo o lixo
para fora. Olha que coisa organizada, né? Era todo o lixo para fora, onde seria queimado, para fora da cidade. Ali se queimava cadáveres, ali se queimava o lixo, ali se queimava tudo que era desprezível daquele lugar. A porta do vale, ela tem a conotação do milagre da nossa salvação. Se nós compreendermos que nós fomos libertos, lixos espirituais que estavam em nós, poderiam estar sendo ardidos em fogo, se nós temos essa conotação dessa libertação, nós temos mais uma porta restaurada na nossa vida. Por que a gente precisa ter essa porta restaurada na nossa vida? Nós precisamos valorizar aquilo que Deus já fez por nós. Porque se a gente não valoriza aquilo que Deus fez por nós, quando as coisas difíceis começarem a aparecer na nossa vida, situações adversas começarem a surgir na nossa vida, nós não vamos conseguir passar por cada uma delas. Porque se eu não valorizei coisas pequenas lá no começo, eu não vou conseguir valorizar as coisas grandes que acontecerá lá na frente. É muito comum quando a gente está no Evangelho e as pessoas vão começar a passar por situações difíceis, situações complicadas na vida, fala assim, puxa vida, Deus não fez nada por mim, Deus me abandonou, Deus não lutou por mim, Deus me deixou. Não, a gente esquece que uma porta precisa ser restaurada na nossa vida. Quando nós fomos para Jesus, nós fomos curados da depressão, curados da tristeza, curados da angústia, curados da solidão. Quantas coisas nós já fomos curados, mas agora nós estamos vivendo o quê? Um processo. Sim, a quinta porta restaurada, a porta do monturo. A porta do monturo, eu já falei ela? Já falei ela. A sexta porta é a porta da fonte, a porta aonde há a presença do Espírito Santo. Essa fonte tem toda uma conotação da fonte que ali estava, mas eu não vou entrar nisso. Nós vamos entrar somente naquilo que é espiritual para nós, para que a gente venha orar. Não vou trazer dados geográficos agora para nós. Mas a porta do Espírito Santo aberta na nossa vida é a conotação da porta da fonte, é o quanto as águas correm dentro de nós, é quanto o Espírito Santo está dentro de nós, é o quanto a verdade do Espírito Santo está em nós, o quanto o Espírito Santo fala sobre nós. A sétima porta que foi reedificada é chamada porta do cárcere. A porta do cárcere, ele traz a conotação de que nós estamos sendo libertos e libertos de prisões. Quantas portas foram reerguidas? Quantas histórias estavam sendo mudadas? Quando essas portas começam a ser reerguidas, um reino está sendo montado. O que eu quero trazer aqui para vocês, sem aprofundar muito sobre essas portas, porque se eu for pregar só porta é mais uma semana, né? A conotação que eu quero trazer para vocês, o aprendizado que eu quero trazer para vocês é que quando essas portas são edificadas, um reino está sendo levantado. Quando essas portas elas são reedificadas na nossa vida, o reino de Deus ele começa a ser levantado dentro de nós. Agora imagine, quando o reino estava com essas portas destruídas, como que eles estavam? Lá no capítulo 1, famintos, humilhados, entristecidos e desprezados. Assim que Neemias disse. Por que ele disse que o povo estava daquela maneira? Triste, depressivo, humilhado, mendigando, sofrendo. Por que estava daquela maneira? Porque as portas do reino foram derribadas. Quando as portas do reino espiritual dentro de nós elas estão derribadas, nós nos encontramos nesta condição.
Quando as portas do reino, as portas de Jerusalém, elas estão erguidas dentro de nós, eu me transformo num reconstrutor. Tá fazendo sentido isso que eu quero falar para vocês? Enquanto esse sentimento, essas portas, elas não foram erguidas dentro de nós, nós vamos nos manter naquela condição. Nós não vamos reconstruir. Você já viu pessoas que conhecem a Deus, gostam de Jesus, têm a maior empatia pela igreja, vai na igreja, mas ela não consegue reconstruir nada? Ela não consegue reerguer nada, ela não consegue encontrar a missão, o propósito de vida, a alegria do projeto de vida que Deus entregou para ela. Por quê? Porque as portas do reino, elas ainda estão derribadas. Para que eu levante alguém e eu faça alguém um reconstrutor de histórias, um reconstrutor de vidas, um reconstrutor de missões e de propósito, eu primeiro preciso reerguer as 12 portas espirituais do reino espiritual que está dentro de mim. Se essas 12 portas não forem verdades na minha vida e reerguidas, eu não alcanço o propósito da minha missão. Amém? Então, a 7ª porta significa o quê? Era o pátio do cárcere, aonde era a prisão. Se essa porta do cárcere eu não for livre dessas prisões, das prisões do passado, das prisões das dores, das prisões do pecado, das prisões do mau comportamento, das prisões da arrogância, das prisões da rebeldia, de tantas prisões, eu não consigo ter uma estrutura de um grande reconstrutor, de vida. Então isso me lembra muito Isaías 61, que a vinda do Messias nos daria essa oportunidade de libertarmos a nossa alma das prisões. Esse processo de Neemias que encontrou o propósito, a missão da vida dele, fez com que ele, na segunda etapa, reconstruísse portas do reino. Quem sabe, quando você encontrar o teu propósito, a sua missão de vida, aquilo que você precisa muito fazer para mudar a sua história, você vai passar por esse processo de reconstruir portas na sua vida. O próximo processo que Sanballat vai aparecer de novo, ele é o líder do balacobaco aqui, da bagunça aqui. Eu preciso estar com portas edificadas na minha vida. Então, tenha paciência de passar pela reconstrução das portas. Tenha paciência de passar pelos princípios de Deus. Tenha paciência de Deus reconstruir o reino dele dentro de você. Tenha paciência. Não atropele, porque uma vez com portas fendidas e muro derribados, eu tenho muito ataque espiritual. Eu tenho ataque do inimigo. E com o ataque do inimigo, eu não consigo ir para frente. Sabe aquelas pessoas que são muito atacadas espiritualmente? Porque existem portas que estão destruídas, queimadas, abandonadas e precisam ser edificadas. Então, se permite passar pelo processo de edificação, de reconstrução e de reconstrução das portas. Passe por esse processo. Então, a primeira coisa, a 7ª porta, ser livre das prisões. Passe por um processo de libertação espiritual. Passe por um processo do que você precisa se desligar de coisas que você não pode carregar lá para frente. Ora, nem as coisas espirituais ruins vão participar da sua festa do final, da sua conquista no final. Nem isso Deus quer permitir. Amém? A 8ª porta é chamada de porta das águas. Essa porta das águas, ela tem uma conotação, uma palavra de purificação.
ela tem uma mensagem de limpeza, purificação. E a limpeza e a purificação é a palavra de Deus. Então, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, só a palavra que liberta. Efésios 5:26, a palavra de Deus, ela tem que estar na minha vida. A palavra de Deus, ela tem que ser verdade na minha vida por completo, por inteiro. Eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela é a verdade dos caminhos que eu percorro para o sucesso que eu tanto busco. 9. A porta dos cavalos. As portas dos cavalos eram as portas onde passava o meio de transporte. Essa porta na minha vida, ela precisa ser reedificada. Por quê? Porque essas portas eram onde se levavam as cargas, se levavam os pesos. E na nossa vida, nós passamos por momentos de grandes fardos. E se eu tenho essa porta reedificada na minha vida através de Jesus Cristo, eu estou livre das cargas. Ora, tem pessoas que durante o processo da reconstrução, da missão, do propósito, ela sente um fardo pesado, ela não consegue carregar a dor. Lembra que eu falei ontem para vocês que se nós passamos por esse processo sem Jesus, sem Deus, os problemas eles se tornam maiores do que são. Por quê? Eu entro num processo de desequilíbrio. O Espírito Santo é o meu equilíbrio. Eu vou ficar com sentimento de ira, de revolta, de raiva, de transtorno, de desespero. E todo esse sentimento é porque eu estou passando por esse processo sozinho. Olha, uma mensagem eu preciso deixar para vocês: não passe por esse processo sozinho. Jesus quer reedificar uma porta do reino em nós, chamado de porta dos cavalos, para que a gente fique livre das cargas, porque o fardo dele é leve e suave. Nós vamos passar, nós vamos vencer, nós vamos carregar, porque ele carrega junto de nós. Então, se eu tenho essa porta, que eu não me desequilibro, que eu consigo a força, a fortaleza em Cristo Jesus, para que esse fardo eu divida com ele, eu estou estruturando um reino dentro de mim. A 10ª porta que foi reerguida foi chamada de porta oriental, Neemias 3:29. Essa porta oriental é a porta pela qual Jesus entrou e hoje se encontra fechada. Então é a porta do regresso de Jesus. Olha, uma coisa eu tenho que ter convicção no coração para que essa porta ela seja reerguida na minha vida. Essa porta eu tenho que ter a certeza que Jesus vai voltar. Se eu não tenho essa certeza na minha vida que Jesus vai voltar, eu perco os princípios, eu perco o chão da minha missão. Se eu não sei que se Jesus vai voltar e eu nem creio que Jesus não vai voltar, eu perco o chão da minha trajetória, eu perco o motivo da minha trajetória. O motivo da sua trajetória não é só a felicidade, o motivo da sua trajetória não é só o conforto, o motivo da sua trajetória não é só as conquistas, a riqueza. O motivo que você agora se irou dessa situação, né? Lembra que eu falei para você, se você não pegar e olhar a situação e desprezar aquilo, você não vai mudar essa área na sua vida. Então, esse sentimento que eu tenho, se eu não tiver a certeza que Jesus vai voltar, eu perco o significado da minha caminhada, porque se eu colocar o meu coração no dinheiro, na abundância dos filhos, na saúde, na alegria, em tudo, eu perco o padrão e os princípios. Mas se a minha alegria está na volta de Cristo, eu tenho a edificação de uma porta e a estrutura de um reino. A 11ª porta foi a porta da atribuição, Neemias 3:31. A porta da atribuição é a porta
vamos dizer assim, não é da comissão divina, é aquele que delega uma missão. Essa porta é aquilo que nos dá a responsabilidade da missão espiritual. Se eu não tenho a missão espiritual e se a missão espiritual ela não faz sobre mim, me falta uma porta. O meu reino tem uma porta fendida. Eu vivo sem um propósito, eu vivo sem uma alegria, me falta uma coisa. Vocês já prestaram atenção no sentimento que geralmente alguns de nós temos? A gente tá bem, tá tudo bem, conseguimos coisas que a gente queria muito, mas ainda a gente anda triste, cabisbaixo, porque a alegria vem de uma porta restaurada, porta da atribuição, que é eu viver para cumprir uma missão. Aí sim a minha vida faz sentido. Esse sentimento de que me falta uma coisa pode nos tornar hipocondríacos, né? Tomar remédio para poder curar uma coisa, sendo que a dor é na alma. A gente pode se tornar consumista, a gente pode se tornar aventureiros, a gente pode se tornar enlaçadores de relacionamentos afetivos, tantas coisas em excesso. Tudo que é compulsivo é porque me falta algo em espiritual, que é o cumprimento de uma missão. E a 10ª segunda porta é a porta de Efraim. A porta de Efraim, ela é a porta de Neemias 8,16. Essa porta é a porção dobrada. O que eu entendo, o centro que fala muita coisa sobre a porção dobrada, mas o que eu entendo da porção dobrada é a autoridade. Eu encontrei a autoridade de reconstruir minha vida e a vida de outras pessoas também. Se eu tenho essas 12 portas edificadas, eu encontro autoridade. E quando eu encontro autoridade, eu consigo viver obstáculos, desafios e grandes situações, não somente na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Eu enxergo os desafios de uma maneira diferente. Como eu já passei, eu sei fazer o outro passar também. Então, Neemias, ele passa por esse processo de dar início à restauração das 12 portas, porque a restauração do reino é a fortaleza de todos nós. A restauração do reino de Deus no nosso coração é a fortaleza que nós vamos conseguir passar por situações difíceis, situações às vezes humilhantes, situações às vezes constrangedoras. Neemias agora vai passar por zombaria, vai passar por conspiração, vai passar por ameaça e ele vai passar por um momento de grande vigilância. Mas por que ele vai passar por situações tão difíceis agora, sendo o homem que se tornou? Por que um homem agora vai passar por situações tão difíceis, sendo que a gente está vendo que ele está trabalhando? Puxa vida, um homem que está trabalhando, que está buscando, está se esforçando, fazendo de tudo para reerguer portas, estruturar um reino, mudar a sua vida e a vida de pessoas. Por que ele ainda vai passar por zombaria, conspiração, oposição, ameaça e perseguição? Por que ele merecia passar por isso? Olha, a gente não pode pegar essa mensagem agora e colocar um preciosismo sobre Neemias. Aprenda uma coisa no livro de Neemias. Neemias, ele não tem um preciosismo de viver tudo isso, porque ele é um reconstrutor. Todo aquele que decide viver uma missão, um propósito, reconstruir uma área destruída na sua vida, ou reconstruir uma área que foi abandonada na vida, vai aparecer opositores. No capítulo 2, nós aprendemos: não despreze as pessoas dos corações malignos, não despreze as pessoas
as pessoas invejosas, as pessoas maldosas, as pessoas que têm vidas destruídas, as pessoas que não podem suportar o teu sucesso. Não despreze elas, porque por mais que ela viu que você já está reconstruindo 12 portas, tendo 12 portas reerguidas, ela não vai minimizar as suas ações. Tem pessoas que acham que por estar mostrando que está trabalhando, está mostrando que está prosperando, está mostrando que está crescendo, vai minimizar as ações do inimigo. Não. O inimigo, ele entrou por um caminho uma vez só, de saber por sondagem o que Neemias ia fazer. Agora que ele vê que o que ele vai fazer, ele vai entrar por mais o que? 4 caminhos, e ele vai cair por esses 7, em nome de Jesus. Então Neemias, ele não tem um preciosismo de passar por situações difíceis quando ele está reconstruindo, mas ele deixa para nós um aprendizado que não podemos desprezar as situações do inimigo. E se eu tenho o reino de Deus construído dentro de mim, eu passo por zombaria, eu passo por oposição, eu passo por conspiração, eu passo por ameaça, e eu vivo em vigilância, porque eu sei o que mora e está dentro de mim. Então, o conselho que Neemias deixa aqui nesse processo: reconstrui as portas fendidas, reconstrui as portas abaladas, reconstruam portas importantes na sua vida, porque se essas portas forem reconstruídas, você vive todo o final da sua história. Reconstruir portas reconstrói caráter, reconstruir portas reconstrói princípios, e quando Deus está reconstruindo portas na nossa vida, nós estamos sendo fortalecidos por eles. Amém? Então eu quero orar com vocês essa noite, para que essas portas agora elas sejam reedificadas, levantadas na nossa vida. E amanhã Neemias vai passar no capítulo 4 por uma situação tão difícil, porque quando nós estamos trabalhando, a pior coisa que a gente quer é a gente perseguindo, porque trabalho é difícil, trabalho exige tempo, trabalho exige esforço, trabalho exige dedicação, mas inimigo não sabe o que é isso. Esforço, dedicação, trabalho e tempo, ele não sabe o que é isso. Então, como ele nunca fez, ele não valoriza. Então, a pior coisa que Neemias queria é uma perseguição agora no momento do nosso trabalho. E a gente vai tirar um grande aprendizado de não ser abalados no momento da nossa caminhada, no momento que estamos reedificando portas na nossa vida. Amém? Então eu quero convidar vocês essa noite para nós estarmos orando e reedificando essas portas na nossa vida. Glória a Deus. Darly, vou mandar por escrito para você, tá? Então vamos lá. Eu vou convidar vocês a fechar os olhos. Eu gostaria, assim, aqueles que conseguem, que pode imaginar um reino dentro do teu coração. Imaginar que dentro do teu coração habita uma Jerusalém com 12 portas. E essa Jerusalém com 12 portas é tudo o que você é a tua fortaleza, é você. Ali é a sua morada, é o que você edificou para que o Espírito Santo habitasse. Ali é tudo o que você é, a tua morada com as 12 portas. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, ó Deus, que as portas espirituais da nossa vida venham agora a ser edificadas. Oramos, Senhor, ó Deus, para que cada uma delas comecem a ser reconstruídas. Que cada uma delas, Senhor, ó Deus, sejam tocadas agora no mundo espiritual, para que sejam reerguidas, reconstruídas,
Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que essas portas agora, Senhor, ó Deus, venham trazer o conhecimento da existência e da necessidade da reconstrução. Deus, nessa noite, nós damos um comando espiritual para que a porta das ovelhas sejam reconstruídas, que o Cordeiro de Deus entre e que o Cordeiro de Deus seja verdade, que o sacrifício dele, Senhor, ó Deus, venha redimir todos os nossos pecados, que Jesus entre na porta, que Jesus faça morada e que essa porta seja agora reconstruída em nome de Jesus. Reconstruímos, Senhor, ó Deus, a porta do lugar de crescimento e de reprodução. Reconstruímos, Senhor, ó Deus, a porta dos peixes. Se eu não creio, Senhor, ó Deus, que eu possa crescer, se eu não creio, Senhor, ó Deus, que eu possa multiplicar, se eu não creio, Senhor, ó Deus, que eu possa ter abundância, se eu não creio, Senhor, ó Deus, que eu possa sair dessa situação e alcançar lugares maiores e melhores, eu preciso restaurar essa porta no meu reino. Restaura, Senhor, ó Deus, essa porta. Levanta, Senhor, ó Deus, essa porta no mundo espiritual do nosso coração e diante de nós. Em nome de Jesus. Restaura, Senhor, ó Deus, a porta, Senhor, ó Deus, que diz a libertação do passado. A Bíblia chama, Senhor, ó Deus, essa porta da porta velha. Deus, em nome de Jesus, que as coisas velhas, inexistentes, Senhor, ó Deus, sejam removidas agora do nosso coração. Todo o passado, toda a memória do passado, Senhor, ó Deus, todos os velhos pensamentos, os velhos padrões, as velhas maneiras de viver, as velhas maneiras de encarar as coisas, os maus hábitos, a natureza, Senhor, ó Deus, antiga, a natureza do erro, a natureza da não conquista, que, Senhor, ó Deus, essa porta agora seja edificada, Senhor, ó Deus, e eu restauro para a vida, para a verdade, eu restauro para o novo, Senhor, em nome de Jesus. Eu fecho agora essa porta para o velho, mas eu abro, Senhor, ó Deus, essa porta para o novo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, em nome de Jesus, reconstruímos agora, Senhor, ó Deus, a porta do vale e todo lixo, tudo, Senhor, ó Deus, que estava no nosso coração, toda morte, tudo que nos levaria para o inferno, tudo que, Senhor, ó Deus, seria queimado, tudo que nos levaria, Senhor, ó Deus, para as chamas do inferno, seja agora removida na nossa vida. Removemos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, todos os pecados, todas as dores, removemos agora, Senhor, ó Deus, todo o mau comportamento, tudo aquilo que provém do maligno e tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que é alimentado por ele, removemos agora em nome de Jesus. Deus, reedificamos agora, reestruturamos agora a porta do monturo, a porta, Senhor, ó Deus, da remoção de tudo que é mal da minha alma, que reflete a minha alma, tudo, Senhor, ó Deus, que não pertence a Cristo, os maus comportamentos, tudo que não pertence, Senhor, ó Deus, a Cristo, que não provém do fruto do Espírito Santo. Rejeitamos, Senhor, ó Deus, tudo que, Senhor, ó Deus, não pertence ao fruto do Espírito e lançamos para essa porta fora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, removemos agora. Deus, em nome de Jesus, restauramos agora, Deus, a porta da fonte. Que o Espírito Santo seja a nossa fonte. Que as águas do Espírito Santo, Senhor, ó Deus, agora nos limpe e nos purifique. Nos traga, Senhor, ó Deus, um novo batismo. O batismo, Senhor, ó Deus, da tua presença. O batismo, Senhor, ó Deus, do renovo. Sendo ele o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso fortalecedor, o nosso auxiliador, Senhor, a Deus, aquele que é sempre conosco. Deus, em nome de Jesus, nos dá um batismo novo, um batismo de esperança, Senhor. Abrimos a porta da fonte, dizemos que ela está restaurada e reconstruída na nossa vida. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, abrimos a porta do cárcere, nos tiramos das prisões, do jugo, Senhor, ó Deus, da dor, do peso do diabo, nos tiramos das prisões, Senhor, ó Deus, da mente, das prisões do
do coração, da prisão da dor, do remorso, da prisão do erro, da prisão, Senhor, ó Deus, dos maus tratos, da prisão, Senhor, ó Deus, da ira, da prisão, Senhor, ó Deus, da revolta. Deus, começa agora a sacudir, Senhor, ó Deus, todas as prisões. Começa, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, sacudir todos os cárceres. Deus, em nome de Jesus, que Jesus Cristo venha agora abrir as portas das prisões e fazer os seus cativos livres. Em nome de Jesus, que a porta das águas, Senhor, ó Deus, sejam agora restauradas. Senhor, ó Deus, nós restauramos essa porta, a porta que purifica, a porta que limpa, a porta que restaura. Só a água purifica. A Bíblia Sagrada fala que essa água é a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, só a palavra que liberta. Faça, Senhor, ó Deus, de nós aprendedores da Tua palavra. Senhor, ó Deus, faça de nós ouvintes da Tua palavra. Faça, Senhor, ó Deus, a Tua palavra seja o discernimento, Senhor, ó Deus, de nós mesmos. Que a Tua palavra seja a verdade. Que nós valorizemos o aprendizado da palavra. Que nós valorizemos o tempo de aprendizado da palavra. E que a palavra, Senhor, ó Deus, ela venha como semente em nosso coração, em nome de Jesus. Deus, nós abrimos agora as portas das livres cargas, chamada de porta dos cavalos, e venha remover de nós, Senhor, ó Deus, que esses cavalos carreguem, Senhor, ó Deus, o nosso fardo. Senhor, ó Deus, quantos de nós estamos carregando fardos tão pesados, tão doloridos, Senhor, ó Deus, o fardo do casamento, o fardo dos filhos revoltados, o fardo da área financeira complicada, o fardo, Senhor, ó Deus, de maus relacionamentos, o fardo, Senhor, ó Deus, da escassez, o fardo, Senhor, ó Deus, da depressão, o fardo, Senhor, ó Deus, da solidão. Deus, o teu povo tem carregado fardos, e que o teu Santo Espírito venha agora mover, e que nós possamos dividir esse fardo com Cristo Jesus, que o fardo leve e suave venha ser verdade e materialize na nossa vida. Restauramos agora essa porta, e que essa porta venha ser verdade no reino que está dentro de nós. Abrimos a porta e restauramos a porta oriental do regresso de Jesus, e declaramos: Jesus vai voltar. Jesus, ele é o nosso remidor. Jesus é a nossa esperança. Tudo que fazemos, fazemos com um propósito. Tudo que fazemos, Senhor, ó Deus, fazemos com uma missão. Tudo que nós fazemos, Senhor, ó Deus, é para que nós levemos, Senhor, a mensagem a multidões. Tudo que nós fazemos, Senhor, ó Deus, só tem sentido, só tem verdade, porque nós acreditamos que o Senhor irá voltar. Reconstruímos essa porta, a porta dessa esperança, dizendo: Jesus Cristo vem. Vem de encontro à tua noiva, em nome de Jesus. Reconstruímos, Senhor, ó Deus, a porta da atribuição, a porta da nossa missão. Deus, que o Senhor venha aquecer a missão do nosso coração na nossa vida. Que a missão do Senhor, Deus, venha vir de encontro ao nosso espírito, fazendo cada um de nós viver a verdade. A verdade, Senhor, ó Deus, do teu propósito e da tua missão. Senhor, ó Deus, toda missão exige sacrifício, mas nós daríamos a nossa vida por essa missão, como Jesus Cristo deu a vida dele por uma missão. O nosso espírito, Senhor, sente o mesmo princípio. Missão é aquilo que nós daríamos a nossa vida. Reconstruímos, Senhor, ó Deus, a porta de Efraim, a porta, Senhor, ó Deus, da porção dobrada, a porta, Senhor, ó Deus, da primogenitura, a porta, Senhor, ó Deus, que nós fomos enxertados na videira, a porta, Senhor, ó Deus, que nós somos, Senhor, ó Deus, da tua linhagem, a porta, Senhor, ó Deus, que nós fomos redimidos por ti, e nós declaramos, Senhor, ó Deus, pela tua palavra, pela bênção, Senhor, ó Deus, da tua linhagem, da primogenitura, nós profetizamos, Senhor, ó Deus, a porção dobrada,
Um dia nós olhamos, Senhor, ó Deus, a situação, como um dia, Senhor, ó Deus, Neemias olhou a situação de Jerusalém, ele chorou, lamentou, sentou e jejuou e orou, e ele, Senhor, ó Deus, sentiu repulsa, Senhor, ó Deus, ele ficou indignado com aquela situação. Nos deixe indignados, Senhor, ó Deus, por situações que hoje nós olhamos e deixamos, Senhor, ó Deus, para trás, acreditando, Senhor, ó Deus, que não podemos restaurar esta área. Deus, em nome de Jesus, que desta área que hoje nós decidimos, Senhor, ó Deus, reconstruir, dizendo que nunca mais, Senhor, ó Deus, essa situação será desse jeito, que nunca mais passaremos mais uma vez por essa situação, que nunca mais essa situação permanecerá na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que isso venha de autoridade sobre a nossa vida. E eu profetizo a porção dobrada de honra, Senhor, dessa restauração, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então reconstrua essas portas, desprenda de qualquer outro sentimento, porque as coisas vão melhorar? Nada, Nina, não. Muitas coisas vão acontecer, mas você só vai passar por essas situações se você tiver portas edificadas, o reino estiver dentro de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então amanhã nós vamos aprender com Neemias essas 4 situações que nós precisamos ter isso com muita convicção no nosso coração. Então, um grande beijo para vocês e amanhã nós vamos continuar orando e meditando no livro de Neemias. Um grande beijo para vocês.